Caríssimos irmãos, queridas irmãs, em Jesus Cristo, nosso Salvador, você que nos acompanha pela nossa Guadalupe TV, todos os que estão em suas casas, no cuidado consigo mesmo, evitando a propagação, e também pegar este coronavírus que tem assustado terrivelmente nossa sociedade, nosso mundo, o Brasil, e fazendo muitas vítimas sobremaneira os pobres. Nas grandes metrópoles e cidades, nós temos visto muitas cenas tristes, mas também vemos muitas cenas deprimentes na política, jogos de interesses e tudo mais. Então precisamos orar bastante e com toda a força de nossos corações para combatermos não apenas o coronavírus, mas também as dificuldades do tempo presente, sobremaneira as injustiças. Hoje a igreja celebra a solene festa da ascensão de Jesus ao céu. Ascensão significa subir. E Jesus então se eleva ao céu, de onde ele veio e se encarnou no meio de nós, leva consigo a nossa humanidade nele. Ele era humano, humanamente divino e divinamente humano. E por ser tão humano, era, portanto, divino. Este Filho de Deus é elevado ao céu. Ele se eleva ao céu para dizer a todos nós que o céu é a nossa destinação. É para o céu que nós nos destinamos. O caminho da felicidade é nossa ida para o céu. Esta realidade que nós entendemos como uma experiência existencial e eterna. Não apenas um lugar físico, mas, sobretudo, uma realidade que é plena de Deus, na qual Deus torna-se o centro de nossa vida. O céu começa em nós, neste mundo, mas é preciso que nós nos elevemos e busquemos o alto onde está Deus. A primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, no início do seu livro, Lucas vai dizer a este Teófilo, este amigo de Deus, que ele vem contando tudo e vem favorecendo os apóstolos, os cristãos, a entenderem tudo o que ocorreu com Jesus nos últimos dias de sua vida. E então, após a ressurreição, Lucas vai contar em Atos dos Apóstolos o que vai acontecer. Em preparação para a vinda do Espírito Santo, Jesus sobe aos céus. E aí, 2 homens de branco, vestidos de branco, simbolizando a presença mesma de Deus, vai dizer: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E assim surge o entendimento que nós todos
entendemos e professamos em nossa fé a vinda do Cristo Salvador, a sua volta gloriosa. Ele voltará um dia. E esta realidade, ela é esperada, irmãos e irmãs, segundo esta mesma leitura, com a presença espiritual de Jesus, o Espírito Santo. E nesta semana nós vamos esperar para celebrarmos juntos no próximo domingo a festa de Pentecostes. Festa esta que lembrava a festa dos tabernáculos, a festa das águas, que o povo esperava os frutos da terra, para dizer que Deus, que libertou o seu povo na Páscoa, e Jesus que foi libertado da morte, este Deus não abandona seu povo, mas envia os frutos da terra, e para nós cristãos envia-nos o Espírito Santo com os seus frutos, com seus dons. Portanto, nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, por mais que nós, muitas vezes, humanamente falando, por conta de nossa limitação, por conta de nossa própria natureza humana, frágil, débil, fraca, nós nos sintamos desamparados, porque o desamparo é a experiência altamente humana. Só o ser humano se vê desamparado, porque nós temos consciência. Os animais, mesmo que desamparados, não entendem isso, porque não têm consciência, não têm a razão. Nós sim temos, mas a fé nos abre um horizonte que nos faz olhar adiante numa certeza que é de Deus, de um Deus que não nos desampara, que não nos deixa frustrados, que não nos deixa oprimidos. E ao longo da história do povo de Deus nós percebemos tudo isso. Um Deus que não abandonou o seu povo. Um Deus que não abandonou o seu filho na cruz, mas o ressuscitou da morte. Um Deus que eleva seu filho ao céu, porque seu filho, naturalmente para Deus, é o mais importante de todos aqueles que Ele ama. Por isso Jesus não é uma criatura, Jesus é gerado do Pai. Diferente de nós que somos criaturas de Deus, o Filho é gerado pelo Pai. E assim amado pelo Pai, hoje Ele o acolhe no céu. Como garantia de que a vida de Jesus, irmãos e irmãs, é uma vida nobre, justa, santa, que vale a pena ser imitada, que vale a pena ser seguida, que vale a pena ser admirada. E muitas vezes no caminho da fé cristã, nós cometemos idolatria, assim como o povo de Deus cometeu inúmeras idolatrias ao olhar para outros ídolos, senão o próprio Deus. Deste modo, nós somos conduzidos hoje, como nos diz a carta aos Efésios, a esperarmos, a manter a nossa esperança. Qual a esperança que o seu chamamento vos dá? Qual riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. Então o Cristo é para nós o Senhor de nossa vida. E aí
Muitas vezes, como eu disse, nós cometemos idolatria porque desviamos o nosso olhar de Cristo. Deixamos que o nosso coração seja dividido por outras forças que nos seduzem e nos embalam, como crianças que se deixam dormir ao som de uma música, ou atraídos por um doce, por uma palavra, ou até mesmo por ideias que não correspondem ao amor de Deus. Como muitas vezes nós nos deixamos desviar deste caminho. E o Evangelho de hoje nos convida, portanto, no mandato apostólico de Jesus, esta última parte do Evangelho de Mateus, a entender qual é a nossa missão. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, mas para que isso aconteça, para que eu faça outros discípulos, convidando as pessoas a serem discípulas, convidando você que está aí na sua casa a ser um discípulo, eu primeiramente devo ser discípulo de Cristo. Nós não ensinamos só com palavras, mas ensinamos com o exemplo, com o nosso testemunho. E se nós perguntássemos, os cristãos são discípulos de quem? Se eu perguntar a você, você é discípulo de quem? De Cristo? Se eu perguntar a mim mesmo de quem eu sou discípulo, então é preciso que eu tenha consciência de que Ele deve ser o Senhor, o mestre de minha vida. Aquele que orienta a minha conduta, a minha oração, o meu equilíbrio, as minhas virtudes, aquilo que me faz sair de casa para vir aqui, aquilo que me mantém equilibrado dentro da minha casa, aquele que me faz ser um profissional decente, coerente, justo, sensato, que não vai passar a perna nas pessoas, que não vai usar de má fé. Ou seja, nós somos discípulos de Cristo ou do mundo, ou dos ídolos que nós fomos construindo. Porque às vezes eu me pergunto se os cristãos, mais de 1,2 bilhão de fiéis, são de fato seguidores de Jesus. Esta é uma pergunta que eu me faço. Sobretudo no Ocidente. E nós vemos quão injusto é o Ocidente, assim como tão injusto é o Oriente. Lá onde surgiu a fé cristã, quantas injustiças ainda não acontecem? E aí, se nós somos discípulos de Jesus, de fato, por que a justiça do Evangelho de Jesus ainda não é plena entre nós? Porque aí nós vamos ficar um pouco tristes. Nós às vezes acreditamos, entre aspas, que seguimos Jesus. E na verdade estamos seguindo os nossos próprios interesses. As nossas leituras que não são verdadeiras da palavra de Deus, mas são fundamentalistas. Há muitos cristãos que só leem a palavra de Deus de forma fundamentalista, só o que lhe interessa. Só o que é bom, o que é conveniente. Então,
Se o mundo está no que está ainda hoje, é porque nós cristãos, sei lá, estamos deixando a desejar no seguimento de Jesus, que diz: fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E o que é que Jesus nos ordenou? Desde o começo, é observar o amor. E talvez este seja a grande deficiência humana. Será que nós somos educados para amar? Ou nós estamos apenas educados a nos amar? A amar apenas o que convém, ou as pessoas que convêm. E se esta liturgia nos deixa um pouco em crise por conta destas perguntas e inquietações, ela terá o seu resultado em nós. Porque para subir para o céu, como Jesus sobe hoje ao céu, nós precisamos viver plenamente o amor. E não estarmos enfraquecidos no amor, deficientes no amor. Observar o Evangelho de Jesus, irmãos e irmãs, é condição, como diz em latim, sine qua non, sem a qual nós não entraremos no céu. Não adianta a gente colecionar medalhas, santos, terços e tanta coisa, uma coleção de coisas de fé, de Bíblia, disso, daquilo, se nós não colecionamos amor dentro de nós. O que adianta móveis bonitos dentro de nossa casa, adornos, coisas que nem cabem às vezes na estante, se nós não colecionamos amor junto à mesa com os quais nós sentamos e comemos? Não adianta colecionar carros novos, casas chiques, bonitas, como diz para inglês ver, se por dentro nos falta o essencial. Assim nós buscaremos sempre excessivamente fora o que precisamos conquistar dentro de nós, que é o amor. Nós vamos morrer um dia, não vamos levar nada conosco a não ser a memória do amor que vivemos. Somente isso. Esta será a única herança que nós levaremos ao céu. Nada mais. Que nós também possamos um dia subir ao céu. Amém.